Olá! Você sabe o que é um texto argumentativo e o que é um texto explicativo? Você sabe a diferença? E você sabe qual deles você deve utilizar no seu TCC? Se você quer saber as respostas a estas perguntas, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui neste projeto da Monografia Perfeita para ajudar a todos os estudantes a solucionar as suas principais dúvidas em relação ao desenvolvimento da sua pesquisa científica. Se você gostar, eu só gostaria de deixar esse recado. Dá um like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal para nos ajudar e também clique no sininho aqui para você receber um lembrete. Sempre estamos fazendo novos conteúdos. E veja sempre a descrição. Além de ter um resuminho, a gente deixa os links de materiais gratuitos que vão te ajudar muito na hora de fazer a pesquisa. Bem, vamos falar sobre o texto explicativo e o texto argumentativo e qual usar na sua monografia. Bem, o texto explicativo geralmente é um texto de caráter didático, pedagógico. Então, quando você está fazendo a graduação ou iniciando determinada faculdade, um curso, você primeiro pega livros com a característica de serem explicativos. E o que eles possuem em comum? À medida que eu for falando, você vai perceber. Eles têm uma estrutura lógica didática, com vários títulos bem ordenados, e cada título traz um conceito. Então você começa com um conceito, uma explicação, quais são as exceções. Então ele explica como determinado procedimento ocorre, ou seja, eu só estou discorrendo sobre cada um dos tópicos, né? Eu estou explicando, estou dando um conceito básico para eu poder iniciar a construção do meu pensamento, né? Nós temos uma curva de conhecimento. Primeiro a gente vai acumulando, para depois a gente subir para outro patamar. Quando você está na faculdade, você está desenvolvendo essa curva de conhecimento para depois você chegar a outro patamar na sua atividade profissional. Aí você vai cada vez mais incorporando não só os elementos da prática, mas também da sua leitura e vai compreendendo cada vez melhor e mais rápido também. Por quê? Porque você já tem a base. Então, por isso que é sempre muito importante ter uma base sólida para construir o conhecimento e para depois passar para patamares mais avançados. Então, o texto explicativo é esse primeiro momento. Eu tenho tópicos e explicações desses tópicos. Cada um deles, eu dou conceitos, eu dou exemplos, né? Textos explicativos possuem muitos exemplos. Já o texto argumentativo não. Eu trago debates, eu trago discussões, eu trago vários posicionamentos. Eu não apresento só 2 posicionamentos, eu apresento diversos posicionamentos. Eu tento apresentar qual que é o argumento correto, eu tento demonstrar qual que é o posicionamento que está correto. Eu defendo determinado posicionamento. O autor daquele livro, a autora de um livro tipicamente argumentativo, defende determinado posicionamento. Ele não faz um texto explicativo, né, que não vai ter um debate apresentado. Muitos textos explicativos, sim, trazem determinadas correntes doutrinárias, no direito tem muito, mas, por exemplo, primeira corrente, segunda corrente, a gente fala até em correntes majoritárias e cita alguns autores. Isso é explicação para você ter um panorama geral, mas agora entrar a fundo, descobrir o problema, entender qual que é o debate, não é só, por exemplo, um conjunto de 3 parágrafos falando em cada uma dessas correntes. No máximo, num texto explicativo, tem uma página sobre uma corrente. Já no texto argumentativo, não, eu tenho tópicos inteiros, eu tenho um capítulo inteiro sobre determinada corrente, eu confronto determinados posicionamentos. Então, tendo em vista essas 2 características, eu te pergunto, a monografia, sua pesquisa científica, deve ser um texto explicativo ou argumentativo? E a resposta é, tem que ser argumentativo. Você precisa mostrar
os diversos posicionamentos, você precisa confrontar, você precisa apresentar o problema, você precisa apresentar o debate e depois buscar uma solução, testar essa solução e chegar a determinados resultados. Isso é um conhecimento científico. Inclusive, nós estamos fazendo conteúdos exatamente, inclusive muitos com característica explicativa, para você entender o que é conhecimento científico, o que é pesquisa científica, para você estar apto ou apta a construir um trabalho, a desenvolver um trabalho de natureza científica, né? Então, um conhecimento científico, eu necessariamente preciso ter um confronto, preciso ter um problema para estruturá-lo. E aí eu tenho que buscar determinadas alternativas e testá-las, né? E aí sim eu construo um texto argumentativo. Se eu fizer um texto explicativo, e aí que eu vejo muitos alunos que são reprovados numa monografia, eles fazem um texto com característica explicativa, eles são reprovados por quê? Porque eles fazem um resumo, às vezes, de cada um dos autores, de determinados tópicos, como se fosse um manual. Isso é um grande erro, porque aí você não constrói ciência, você não tem nada. Você só está fazendo um resuminho, só está repetindo o que o outro falou. Como que isso pode ser uma pesquisa científica? Não é só uma mera repetição. Claro que você apresenta determinados argumentos e aí você tem que replicá-los, fazendo paráfrase, a citação direta, sempre mencionando quem é o autor. Mas você também traz o que é a sua contribuição. E isso tem que ser pelo texto argumentativo. E eu vejo esse problema porque, principalmente entre os jovens pesquisadores da graduação e da especialização, eles têm mais contato com textos explicativos, com manuais, com cursos, né, da graduação. Por exemplo, um aluno da graduação fica o ano todo, um estudante de direito fica 5 anos lendo manuais, cursos de direito e alguns textos, né, que tem uma característica mais argumentativa. Mas muitos manuais e cursos. Por quê? Porque precisa ter conceitos, precisa entender, ter exemplos, conseguir estruturar, ordenar, até porque nós temos códigos que são ordenados de forma lógica e a gente precisa seguir isso. Mas chega na hora da monografia, o que esse estudante está habituado a ler? Um texto explicativo, aí tem a dificuldade para desenvolver a sua monografia, né? Então você precisa desenvolver argumentos, não explicar apenas as coisas. O seu trabalho não pode ser uma mera réplica, senão você corre o risco de ser reprovado ou reprovada, porque você não vai ter uma pesquisa científica. Então, preste muita atenção como você vai desenvolver a sua monografia e, para isso, sempre faça um plano de trabalho. É por isso que eu fiz um vídeo, inclusive dê uma olhadinha aqui nessa playlist, porque eu falo sobre a importância do plano de trabalho. Quando eu tenho um plano de trabalho, é exatamente para eu construir um conhecimento científico, não e produzir, portanto, um texto argumentativo, não um texto explicativo, né? Porque a ideia não é você explicar, a banca sabe, né? A questão é se você sabe fazer uma análise crítica de texto, se você consegue chegar a determinadas soluções por si, né? E então, quando você for fazer o texto argumentativo, sempre pense que você precisa acrescentar algo, né? Adicionar algo que é a sua contribuição. E é por isso que é muito errado colocar na monografia, qualquer uma que seja, desde TCC da graduação até tese de doutorado, manuais. Ele deve ser utilizado à exceção da exceção, quando é um manual que traz determinada nota de rodapé ou algum assunto muito específico que merece nota e aí eu posso citar. Por quê? Porque o manual é um texto explicativo, não é condizente a utilizar num trabalho científico. Por quê? Porque eu já estou num plano mais avançado, eu já sei os conceitos, eu não preciso novamente discutir isso. O que eu estou querendo ver é resolver problemas, dúvidas. Portanto, eu já tenho esse conhecimento prévio, eu já tenho os dados prévios para formular o próprio problema. Então, não tem lógica você colocar no seu projeto de pesquisa, no seu TCC, manuais e cursos, tratados, textos com característica explicativa. É por isso que é muito importante você entender a diferença entre texto explicativo e argumentativo, para você não correr o risco de tanto citar textos explicativos como escrever um texto explicativo que não será
exatamente uma monografia, porque não tem a característica de uma pesquisa científica. Bem, espero que tenham gostado, que tenham percebido a diferença. Se gostaram, eu peço novamente, dê um like, deixe um comentário, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar e também clique no sininho para que a gente sempre te avise sobre novos conteúdos que estamos produzindo. E veja a descrição aqui abaixo, porque você vai encontrar diversos manuais, livros, e-books que a gente disponibiliza, checklists, modelos que vão te ajudar para o desenvolvimento da sua pesquisa. São vários materiais gratuitos bem interessantes. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.